Fala, gente! Sejam bem-vindos aqui ao canal onde você pode aprender alguma coisa até o final dessa aula aqui. A gente vai responder uma questão de vestibular, de concurso, na verdade, né? Uma questão de concurso aí. Ela é uma questão da Unifil. O Unifil faz bastante provas aí para o Paraná, gente. Então, se você é do Paraná, não esquece de deixar seu curtir aqui nesse vídeo, tá? Unifil. Ela faz também provas de concurso, então essa aqui pode ser uma prova de concurso, além de vestibular. Vamos dar uma olhadinha nela e saber qual que é o assunto aqui. É o assunto a respeito de equações. Vamos ver se a gente consegue equacionar. Equacionar, gente, é criar um sinal de igual, aonde a gente consiga trabalhar com as operações, aquele negócio de, troca, inverte a operação. Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Tá somando, passa subtraindo. Tá subtraindo, passa somando. Então, aquele processo de você ficar jogando daqui para lá, de lá para cá, passar dividindo, fazer virar fração, esse que é o processo de equacionar. Tá? Então, olha só qual que é esse probleminha aí. Ó. João é 2 anos mais velho do que Pedro. Daqui 10 anos, a soma das idades de João e Pedro será igual a 58. Qual é a idade que João tem? Tá? Então, ele quer saber a idade do João. Vamos diferenciar aqui, então, ó, o J igual ao P mais 2. Por que eu posso fazer isso? Porque a primeira frase me fala isso. Ó. João é 2 anos mais velho do que Pedro. Ou seja, a idade do Pedro mais 2 é a idade do João. Como consequência disso, eu posso passar o 2 subtraindo, né? Daí ele fica J menos 2, que é igual ao P. Isso é o processo de equacionar. Eu tenho duas equações aqui, ó, que vieram da mesma, né? Como veio da mesma? Estava mais, eu joguei para o outro lado, ficou menos. Né? Então, desse lado aqui, eu sei o peso do J. Desse lado aqui, eu sei o peso do P. Né? Mas ainda assim, eu consegui tirar equações a respeito disso. Aí, então, eu tenho uma segunda equação. Ó. Se liga nisso. Daqui 10 anos, a soma das idades de João e Pedro será igual a 58. Qual idade ele tem hoje, então? Né? Qual é a idade do João daqui 10 anos? É a idade que ele tinha, mais 10. E qual é a idade do Pedro? Opa, cadê o Pedro? Pedro. Aqui, P mais 10. Né? Por quê? Porque acrescentou 10 na idade do João e acrescentou 10 na idade do Pedro também. Professor, então o que eu faço agora? Você pode fazer o mesmo processo que eu fiz ali em cima e deixar uma das letras sozinhas. Por exemplo, eu posso deixar o P sozinho aqui nesse lado. Aí o J passa lá para o outro lado, ó. Passa lá para o outro lado. Tá? Ou eu posso deixar o P sozinho. Tá? Ou eu posso fazer o seguinte, ó. Aonde eu tenho J, eu substituo por P mais 2. Ou aonde tem o P, eu substituo por J menos 2. Então, aonde tem o P, eu faço substituição. E aí você me pergunta, professor, tem um jeito rápido e certo de resolver isso? Tem sim, gente. Tem sistema de equações. Eu não vou responder por sistemas aqui. Eu vou fazer uma substituição, né? E tem sim um jeito que facilita também na substituição. Por exemplo, se eu quero saber a letra J, eu devo extrair o P daqui, então, né? Por quê? Para saber o J, para deixar somente as letras J ali e eu fazer aquele negócio de algebrar, né? Algebrismo, joga daqui para lá, de lá para cá, somente com o J. Porque quando sobrar o J sozinho, ele vai ser igual a alguma coisa que é o resultado. Então você já consegue fazer isso. Isso aí, tá? Uma coisa que você também já consegue fazer aqui é jogar esses dois 10 para o outro lado. Aí então ele vai dar 48. Tudo bem? Vai dar 48. Vai dar 38. Vamos fazer aqui vou fazer a substituição para vocês darem uma olhada então. Então o J eu vou deixar, eu vou trocar o P. O 10 eu vou jogar para lá menos. O P vai virar agora J menos 2. E esse 10 vai para o outro lado também, tá? Então aqui vai ser 58 menos 10 menos 10, né? E quando a gente fala assim, gente, junta os semelhantes, o que é os semelhantes? São os valores iguais, pô. O J é igual ao J? Então você junta ele. Diferente se fosse J ao quadrado, porque J ao quadrado é diferente de J, tá? Então a gente tem que fazer uma outra operação para calcular isso. Um zero de volta ali. Vai ficar assim. Então, daqui dá J mais J, 2J. Esse 2 que está menos passa para lá mais.
E aqui vai dar quantos? 58 menos 10, 48, menos 10, 38. Então aqui é 38, o 2 que é menos foi para cá mais, certo? Esses dois jotinhas se juntaram, e aqui então eu tenho que 2 vezes o j é igual a 20. E aí tem pessoas que falam assim, eu sei, professor, por quê? Um valor vezes 2 que dá 40 é j igual a 20. Mas eu não consigo ver isso tão rápido. Aqui que você vai fazer então? Você vai fazer o processo. O J está multiplicando, ele não está sozinho, né? Na minha equação, para eu saber o peso dele, ele tem que ficar sozinho. Eu sei o peso de 2J. Então eu tenho que passar quem? Tem que passar o 2 para lá, dividindo. Então aqui vai ser 40 dividido por 2. E aí o resultado, então, ele vai dar 20. Ou seja, J, que é a idade do João, é de 20 e vai ser a resposta em anos, tá? Então, uma questãozinha super rápida, super sucinta aí, né? Para a gente descobrir, então, a idade do João, que seria, então, a letra D. Aí você confere se você fez correto isso, se faria correto, né? Se fosse uma prova sua. Gente, o que é importante aqui eu saber nessa questão? Equacionar. Como assim equacionar? Tirar da linguagem alguma coisa que tem um peso do sinal de igual. A gente pode falar muito a respeito quando a gente fala daquele sisteminha assim, tipo, um número mais 20 igual a 10. Que número é esse? Como assim? Um número mais 20 igual a 10. Isso aqui é um sistema, isso aqui é uma equação, isso é uma equação. Então, que valor que eu ponho no x aqui para isso aqui ser 10? Tá fácil isso aí, é só você subtrair. Calma, gente, calma. Você pode fazer o processo de fazer o algebrismo. Então, o 20 está mais, passa para lá menos. Então, significa que o meu x ele vai ser 10 menos 20, dando um valor de x, então, de menos 10. Faz sentido? Se o x for menos 10 aqui, tudo isso daqui fica 10 mesmo? Sim, sim, por quê? Porque você equacionou, e aí o que garante para você que a resposta sua está certa? O processo, povo. O que é o processo? O processo de joga para cá, joga para lá, né? Uma outra coisa que eu posso modificar nas equações assim, ó, é quando aparece multiplicação. Então, se eu colocar ao invés de x mais 10, eu colocar 2x mais 20 igual a 10. E agora? Agora é só você colocar o valor ali no X. Só que se você não sabe o valor, você vai ter que calcular ele. E aí qual que é o processo? Tá somando, passa subtraindo, né? Então vai ser 10 menos 20. Então 2x agora é igual a menos 10. Significa então que o quê? O 2 que está multiplicando aqui vai passar dividindo. Então vai ser menos 10 dividido por 2. Significa que meu x, então, agora é igual a menos 5. Significa que se eu trocar o x, por menos 5, eu tenho a mesma resposta que é o quê? 10. Bom, mas o que garante que isso está certo? O processo, né? Tudo aqui na matemática vai ser um processo. Então, se o seu processo de passou para lá, ficou menos, passou dividindo, está multiplicando, passou dividindo, isso que vai garantir a sua resposta correta nas equações, tá bom? Professor, passa mais um exemplo aí. Tá bom. Um exemplo que dá fração aqui, ó. Se liga nesse. 3x menos 20 igual a 10. Vamos ver aqui, vamos ver. Aí você vai dar fração, será mesmo? Então, o 20 aqui está menos, eu vou passar ele para lá. Ô, professor, sempre é assim? Gente, geralmente é, tá? Se eu não tenho mais termos semelhantes aqui, ó, que eu posso juntar eles, tipo x e 3x, é semelhante, né? Então, você vai juntar eles vai virar ali, então, uma soma ou uma subtração desse x, tá? E se eu tivesse mais aqui, por exemplo, também o 20 com mais algum valor, eu ia ter que acumular eles até eu conseguir fazer essa solução correta. Tá? Mas como eu não tenho, então o processo já é aquele de algebrar, jogar um para um lado, outro para o outro. Então aqui ele vai passar para lá, aí então ele vai ficar 3x igual a 10 mais 20, que é 30. Eu já sei qual é o valor do x. Tá, mas se você não soubesse o valor do x, você ia pegar o 3 que está multiplicando, ia passar dividindo, e quando você realiza essa divisão, você descobre o valor do x. Tá bem? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar algumas equações aí na descrição desse vídeo, aí você coloca aí as respostas no comentário e eu te digo se está certo ou não. Fechou? Não tenho a intenção de ir muito mais longe aqui nessas equações, né?
no caso de dar uma fração, por exemplo, assim, a x igual a 3x igual a 5 terços. E agora? A resposta vai ser uma fração. Não tem problema. Trabalha com fração. Trabalha com fração, tá? Tá multiplicando, passa dividindo. Ah, mas já tem um 3 lá. Então vai ser 3 vezes 3, né? Você já tem um número lá e ele passou dividindo, os dois vão dividir junto. Então basta você acumular eles, que vai dar essa fraçãozinha aqui. Não tenha medo da fração, não tenha medo da fração, não tenha medo da porcentagem, não tenha medo de passar uma conta daqui para lá, de lá para cá. Só tenha medo de não acompanhar a sala até o final e se dar mal aí depois usando a matemática na sua vida, né? Mas se você acompanhou aqui até o final, deixa aí o curtir que o Deus Pitágoras, o Santo Pitágoras vai te ajudar. Um grande abraço, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.